Olá, sejam muito bem-vindos aos Gestores na Prática. A gente está aqui hoje com a Vivi, nesse podcast que fala muito sobre a gestão, mas de uma forma muito prática, objetiva e que a gente traz dicas valiosas para vocês. Já começo, Manu, dizendo para as pessoas seguirem a gente no nosso perfil do Instagram, @osgestores.naprática, nosso canal do YouTube e também no Spotify. Eu sou Manuela Nogueira. Eu, Darlange Maia. Estamos aqui, né, com a Vivi, que trouxe hoje aqui a Viviane Almada, que a gente trouxe ela hoje aqui para contribuir com a gente. O tema que a gente trouxe aqui para falar com a Vivi é interessantíssimo. Eu sou apaixonada por esse tema, viu, Vivi? Além de ser apaixonada por você. Obrigada. Liderança feminina na real, não é conversa fiada, é na real. Uma conversa inspiradora sobre carreira e vida. Para que é melhor do que Vivi Almada para falar sobre isso? Vivi, se apresente, fique à vontade. A gente está muito feliz de ter você aqui. Seja muito bem-vinda Obrigada. ao nosso podcast. Obrigada, meninas. É um prazer estar aqui. Na verdade, é um tema que eu super me identifico, porque eu acho que a gente, quando é mulher, a gente exerce vários papéis, né? Eu sou Vivi Almada, sou advogada, sou influenciadora. A vida me fez essa história de influenciadora, de influenciar as pessoas, de inspirar. Todas nós inspiramos, cada qual nos seus papéis. E tô aqui para contribuir mesmo, para falar. Eu disse já para as meninas que eu falo tudo, não tenho papo na língua, porque eu acho que a gente tem que inspirar das duas formas. Dizendo o que aconteceu, o que não aconteceu, o que deveria ter acontecido em todos os nossos papéis. De gestor, de mãe, de mulher, de tudo, de todos os papéis, na verdade, todas as ocupações que nós exercemos. E aí, Vivi, eu queria começar justamente perguntando um pouquinho como foi um pouco essa tua transição, né? De advogada, de empresária para influenciadora. Como é que começou e como foi essa transformação na tua vida? Manu, eu preciso te dizer que ela não foi uma transição. Ela existe. As três coisas, elas subsistem. Todas juntas. Eu ainda sou advogada, advogo muito numa área específica, né? A minha questão de influenciadora se veio por conta de eu ser empresária. Eu tinha lojas de franquias, né? A gente pode se aprofundar um pouquinho mais pra frente sobre esse assunto. E veio a influenciadora na época da pandemia. Época da pandemia, que a gente se viu naquele momento muito estressante, o comércio fechado, ninguém sabia o que ia acontecer. E eu sempre fui aquela pessoa que, dentro do meu negócio, a gente já... Eu vou falar influenciar porque o título, a profissão hoje é influenciadora. A gente já influenciava mulheres a se arrumarem, a ter mais autoestima, a saber se vestirem, se posicionar, porque eu acho que a vestimenta, assim, o perfil da pessoa é também um posicionamento, né? Então, eu não lhe digo que houve uma transição. Eu acho que houve o meu papel de influenciadora cresceu na minha vida. Foi algo que juntou ao que você já fazia, né? Que Juntou. veio acrescentar o que você já fazia. Conheço a Vivi há uns 10 anos, né, Vivi? 10, 11 anos, na verdade, 11 anos. Vamos fazer 12 esse ano. É isso mesmo. E eu posso dizer que desde o dia que eu lhe conheci, você é exatamente assim. Sou mesmo. E também posso dizer que já, de uma certa forma, participei de algumas questões da sua vida, algumas mudanças mesmo, transformações. Mas você está intacta. Graças a Deus. E eu tenho certeza que as mulheres que lhe seguem, elas vão muito em busca disso. Sim. Claro que em busca das informações que você leva, dos conteúdos, todos esses que você já mencionou, mas também para trazer um pouco de, poxa, dá para ser feliz, Dá pra alegre, mesmo passando por situações que não são tão legais, sim. né? Fala um pouquinho sobre isso. Tá. Como é? Você nasceu assim? Você se esforça para ser assim? Eu digo o seguinte, essa semana, inclusive, eu falei sobre isso. Eu acho que existem pessoas que nascem com a maior predisposição a serem felizes, serem alegres, tá? Eu acho mesmo, eu acredito mesmo nisso. Acredito. E eu acredito muito em energia das pessoas, a energia que a gente emana nas coisas, na vida, nas situações, e elas são facilmente retornáveis pra gente. Você já me conhece de várias outras situações. Você sabe que eu já me casei, já me separei, já me casei de novo, já me separei. Já fiz transição, não é transição de carreira. Já trabalhei em tribunais, já saí, já fui para uma outra área. E eu vou dizer para você assim, que foi sofrido todas essas situações, eu vou estar mentindo para você.
Sei também que eu sou um caso específico, nem todo mundo passa por isso sem um sofrimento maior. Né? Para mim não é tão sofrido, porque eu acho que a vida tá aí para ser vivida. As situações difíceis, elas vão existir sempre. E aí é aquela coisa de energia mesmo. Eu acho que se a gente emana mais energia, se a gente coloca mais energia positiva naquilo, a gente vai diminuindo os problemas, as situações mais constrangedoras. Eu costumo dizer também que quem faz o tamanho do problema somos nós. Então, às vezes, a gente tem um pequeno problema e a gente transforma ele num dinossauro, ele vai engolir a gente, né? Mas se a gente diminui, eu digo que bota ele no sacolão da insignificância dele, ele vai se tornar um problema pequeno. Então, eu não vou dizer que nas várias transições que nós passamos, eu passei por 2 divórcios muito difíceis, né? Que requer filho, que requer tudo isso. Eu acho que você acompanhou os 2, né? Eu acho, não foi? Você acompanhou os 2, né? Então, eu passei assim por Passei 2... por um também. Pois é, não a fácil. gente tava na mesma época, Isso. na época eu também acompanhei o seu. Não é fácil, hoje eu falo isso abertamente, eu me dou muito bem hoje com o pai dos meus filhos, naquele momento é difícil, né, as questões, eu tô respondendo o que tu perguntou, porque Tá, se eu é falar isso muito, mesmo. vocês me puxem, Não, mas tá? a convidada é você mesmo. Você que tá posso aqui para dar a sua falar, né? experiência. E aí, assim, todo divórcio é muito difícil, mas não é o fim, gente, não é o fim. O fim é você viver numa situação que não cabe mais a você, né? Aí sim é você se tanger como mulher, como mãe, como empresária da sua própria vida, como uma pessoa com autoestima, porque mina a autoestima quando a gente tá numa situação que não é tão legal. E a gente passa também nesses momentos de divórcio, de negócios que não deram certo e a gente tem que passar por um novo ciclo, uma nova fase, a gente passa também pelo medo, né? Eu acho que o medo, e aí a gente tem que também pensar nisso, o medo aprisiona a gente. Então a gente não pode ter o medo Se de travar por causa do medo. e a gente não, se a gente tiver medo, a gente não se reinventa, né? Então eu acho que tudo isso que eu tô falando faz com que mais facilmente eu consiga me reerguer. Eu tenho uma irmã. Resiliência, né? Resiliência. Tu sabe que um dia, eu jovem, bem jovem, eu não sabia nem o que era a palavra resiliência. Meu pai era um homem que gostava de ler o dicionário. E eu, desde pequena, ele dizia assim, minha filha, você é resiliente? Eu disse, meu pai, que é isso, meu Deus? Ele, vai olhar no dicionário, que ele lia o dicionário, ele lia, ele marcava. Igual a gente estuda, ele marcava, ele, vai olhar na sua... Ah, depois eu vou contar um fato inusitado em relação a isso. Aí ele disse, vai ler no dicionário. Então, desde pequena, ele dizia que eu era uma pessoa resiliente, né? Mas naquela época eu nem sabia o que era resiliente. E aí, com o decorrer da vida, eu aprendi que eu sou resiliente. Você entendeu que é isso mesmo, entendi. né? Entendeu com a própria experiência Sim. que a resiliência sempre trouxe você para esse seu alto astral, para enxergar o lado bom da vida. Sim. E aí, Vivi, como você já comentou, conta um pouquinho pra gente como foi essa tua fase aí de empresária, que teve que no final vender aí o negócio. Sim. Conta aí o que é que deu certo, o que não deu certo, qual a tua experiência na prática nessa questão aí de ser dona do próprio negócio. Eu costumo dizer assim, que eu tive 10 anos loja, né? Eu tive uma marca, uma franquia, né? Cheguei a ter 3 lojas nos 2 os shoppings principais da cidade e uma loja de rua. Eu era muito feliz porque eu amo moda, né? Então eu amo moda, eu sou essa pessoa que eu gosto de massagear a autoestima minha e das outras pessoas. Eu digo que eu sou generosa, eu gosto muito de dar pro outro aquilo que eu gosto de ter pra mim. E eu fui uma empresária que lidava muito com o comercial. Eu adorava lidar com chão de loja, né? Com muito chão de loja, de atender as pessoas. A loja vendia muito quando eu tava lá. Eu disse, oh meu Deus, eu queria ser 3, porque eu vendia muito nas 3 lojas. Então eu vendia muito, mas eu não fui boa na gestão. Não fui. Eu aprendi também com os meus erros, que isso é fácil. E vocês que são mulheres gestoras e que falam, inclusive no podcast de gestão, eu preciso confessar pra vocês, eu acho que não é, gente. Eu acho que a gente tem que, quando erra, a gente tem que saber que errou também. E aprender com os erros, né? Eu não fui uma boa gestora. Na verdade, eu fui uma péssima gestora. Eu fui uma ótima comercial. Mas Vivi durou 10 anos. Durou 10 anos, da maneira com que eu fazia, né? Porque eu tinha aquela gestão, vamos dizer, dentro da minha gestão, do que eu imaginava que fosse uma gestão, eu tinha uma gestão muito arcaica de caderninho mesmo. Eu anotava, eu levava os caixas pra casa, eu batia esses caixas. Era dentro daquilo que eu entendia que era pra ser. E funcionou durante 10 anos. Mas o negócio vai crescendo.
E Os tempos vão mudando, os tempos né? vão mudando e mudaram muito, né? Uhum. Então eu precisava de uma gestão de quem entendesse mais, mas eu não entendi isso a tempo. Entendi. Entendeu? Eu não entendi isso a tempo. Então, infelizmente, ou felizmente, né? Porque vai depender do ponto de vista, eu repassei as franquias, eu repassei a loja e fui lidar. Nunca deixei de advogar também, porque desde que eu era empresária, que tinha as lojas, eu nunca deixei de trabalhar, né? De Uhum. trabalhar na minha área jurídica. Né? Coadunou um tempo de tribunal e loja, né? E Uhum. assim eu ia levando. Então, eu aprendi muito também. E eu aprendi que hoje, qualquer negócio que eu vá colocar, eu vou estudar antes. Ponto, estratégia, planilha, tudo isso. Eu não lidava com nada disso. Com Sim. nada. Hoje eu lido com planilha na minha vida pessoal. Que eu não dava. Eu também era desorganizada na minha vida pessoal. Uhum. Então, eu aprendi a planilhar as coisas, a gerir, a gerenciar. E aprendi que as coisas só funcionam se a gente sentar e realmente estudar os Exato. números e as estratégias, né? Sim. Mas eu errei. Me lasquei, mas ressurgi. Ressurgiu e é talvez melhor ainda, como você disse, foi ruim, foi bom, mas com certeza foi um grande aprendizado aí que você levou. Foi. E não só para o negócio, né? É. Você disse aí que depois aprendeu e até na vida começou a se organizar Com melhor. certeza, com certeza. Isso serviu também para eu aplicar na minha vida. Sim. Porque eu era uma pessoa que deixava muito, deixa acontecer, vai dar Vai certo. dar porque certo de alguma como forma. muito positiva, né? Quando a gente Isso, é aí eu muito ia falar. positiva, quando a gente tem muita energia, quando a gente não descansa e não tem preguiça para trabalhar, a gente acha que tudo vai Vai dar acontecer, mas certo. tudo vai dar É. certo, né? E dá certo. E que até não são certo pequenas ponto. coisas que lhe abalam. Não Então, são. beleza, vem que eu sustento. Tipo isso, É, isso tipo mesmo. Não, e assim, dar certo dá, mas poderia dar mais Mais certo certo ainda, com ainda. menos É. esforço, Isso. talvez, É. com menos preocupações, Isso e aí a mesmo. gestão traz isso pra gente. Mas, num processo de inovação, a gente é permitido errar. A gente gosta de falar assim. Porque o errar não quer dizer que não deu certo. Só quer dizer que você sabe que ali não é o caminho. Sim. Né? Então, se você colocar um negócio hoje, você com certeza vai ser muito melhor do que o seu negócio anterior, que para mim já deu muito certo, foram 10 Sim. anos e tal. Sim. Então, você jamais colocaria um negócio hoje tão bom quanto será, se você colocar, se você não tivesse passado por aquilo e a experiência do erro. Com Né? certeza. Então, fica sempre aquele aproveitamento da experiência e o erro faz parte, né, da nossa evolução. Mas, Vivi, vocês falando, e aí eu pensei assim, se você olha para a Vivi, né, aí ela é advogada, já foi servidora pública, dois divórcios, e uma coisa que eu sei que aflige muito as mulheres, tô numa situação que não é legal de relacionamento, pode ser casamento, namoro, etc. Mas existe a questão financeira que Pesa muito. pesa, né? E aí, quando você tem filhos, isso te traz uma responsabilidade absurdamente muito maior, Muito. não é? E aí eu vejo em você a coragem como sendo, a gente já trouxe aqui resiliência, né? Como sendo um valor que representa muito você. Eu acho que a coragem também é um outro valor que a gente pode dizer, porque você tem 2 filhos, hoje adolescentes, né? Eu lembro quando eu ia lá na sua sala, você no telefone, fulano, você tem que estudar a tarefa para agora e tal e tal. E eu ficava assim, olha, tá aqui, tá cuidando de um setor, porque ela ficava à frente do setor, mas não deixa de estar aqui antenada também. com as tarefas dos meninos em casa. Enfim, Vivi, assim, eu sei que é dificílimo para uma mulher que está numa relação que não tá legal e que ela não tem um respaldo financeiro, um trabalho que de fato permita que ela, não quero mais essa relação. O que você pode dizer para essas mulheres? Porque não é uma coisa fácil. Mas para você, em que você se sustentou, em que você, a gente já entendeu a questão da resiliência, da força e tal, mas quando você caía de barriga na situação e encarava com cada um filho de um lado. Literalmente. Não é? Literalmente. Sem falar nas questões que os adolescentes trazem, que os filhos já trazem naturalmente, né? O que você pensava? Era fé? Era o que? Era a família? Era a rede? Era os amigos? Fala um pouquinho sobre isso. Na verdade, assim,
eu não posso dizer que eu tenho uma família extremamente unida, né? Eu sou uma filha de 4 filhas mulheres. Somos 4 mulheres. E nós sempre. Eu tenho uma irmã que a gente se conecta só de olhar. Se tu olhar assim pra mim, eu já sei o que ela tá pensando. A gente responde uma pela outra. Então, eu tive muito essa base, né? Minha mãe, meu pai já era falecido, né? Minha mãe hoje está no processo mais degenerativo, assim, de memória, mas minha mãe sempre foi uma mulher muito forte, muito firme. Eu tenho irmãs que são, assim, espetaculares, né? A gente apoia uma a outra. É tipo assim, a gente diz assim, pode estar errada, Mas é mas minha irmã, vou dizer que está errada, mas tô do seu lado. tô do seu lado. Faça o que você quiser. E não é fácil mesmo, não é fácil. A espiritualidade, e eu digo que hoje em dia eu vivo muito mais ela, eu tô nesses últimos meses, assim, num processo de grande espiritualidade, porque eu digo que eu sempre fui amiga de Deus. Eu digo que Deus não tem um dedo na minha cabeça, não, minha irmã, tem uma mãe inteira, né? E eu juro pra você, eu acho que eu ficava um pouco cega nas situações. Eu não pensava muito, porque literalmente eu saía com 2 meninos, estavam um do lado outro do outro. Nunca deixei eles. Hoje eu digo pra eles: algum dia sua mãe, pelo menos titubeou ainda. Nunca, amiga. Eu botava eles debaixo do braço e ia em frente. Mas o divórcio, nós sabemos, é muito difícil. Viviane, sempre digo que é a situação mais punk que você pode passar na sua vida. Então eu acho que se hoje, eu pensando assim, se você existe amor, se existe isso, lute pela família. Obviamente. Chega um ponto que não dá, não Sempre. dá Dá. também. É. Não dá também. Aqui encerra e talvez hoje eu não cometesse mais alguns erros do passado em relação de quando a gente se divorcia, fatalmente existe muita mágoa entre A Uhum. raiva, a o homem e mágoa. a mulher. Então isso afasta um pouco no início. Por isso que eu comecei dizendo isso, que hoje tenho um estrito relacionamento com o pai dos meus filhos. Mas naquele momento que a gente trabalhava no tribunal, que eu trabalhava Uhum. naquele momento, que eu era servidora pública, eu não tinha. Uhum. Então eu passei muitos maus bocados com meu filho mais novo. Ou mais velho. O mais novo era pequenininho, tinha 5 anos, e o mais velho já tinha 10. Então o mais velho já entendia muita coisa. Eu vou falar aqui sobre esse assunto, mas eu acho que eu nunca falei sobre isso. E meu filho mais velho, ele tem alguns questionamentos mais especiais, né? Uhum. Ele é um menino dislexo, descálculo, desortográfico. Então, naquele momento também, eu não Foi sabia muito. como gerir muito, porque estava muito lúdico ainda essas necessidades especiais dele. E se questionava que se ele tinha um borderline. Na época eu sabia nem que era borderline, Tava ainda mulher. no processo de Descoberta. descoberta, Mulher, né? o psiquiatra dizia, eu acho que ele tem borderline. Meu Deus Que do céu. nome bonito é esse? Eu vou dizer exatamente como eu disse assim, que diabo é borderline? Deus me perdoe, Deus, que falar essa palavra. Mas eu digo, meu Deus, mais essa? Pelo amor de Deus, não basta não, meu senhor, pelo amor de Deus. Eu dizia assim pra Deus, Deus, me tira dessa fila do desafio. Eu já fui, bote outro, porque já deu pra mim, tá bom. Entendeu? Eu dizia mesmo, eu juro. E eu lhe sou muito sincera. Existiam momentos que eu caía, me trancava no quarto, questionava Deus. Deus me perdoe, mas eu questionava, dizia, por que eu? Porque é que eu fui Porque escolhida. eu sou tão legal, tão gente boa, faço só o bem, sou tão bondosa, humana. Por que eu fui escolhida pra isso? No momento que eu entendi, que eu tava falando isso hoje, no momento que eu entendi que filhos especiais vêm pra mães especiais, eu até me emociono. A coisa mudou de figura, Sim, entendeu? sim. Porque eu precisava de mais paciência, eu precisava de mais resiliência. Não é fácil. Hoje o meu filho mais velho tem 19 anos, meu filho mais novo tem 14. Não é fácil, eu passei 8 anos nessa construção. Errei muito nesse patamar porque você não sabe pra onde atirar, você tá entendendo? Você vai da rezadeira, a igreja católica evangélica, a mesa de espiritismo. Tudo que Amiga, tudo que dizem. me disseram que eu fui. Tudo que você me disser aqui, fui. Uhum. Da mesa de espiritismo, a microfisioterapia, que eu não sabia nem que existia, que era a liberação de uns pontos, eu fiz. Então é tudo muito difícil que a gente erra. Eu hoje, se eu tivesse um outro filho com algumas necessidades, eu já saberia melhor agir, entendeu? Mas a gente não vem com o manual, né? Não. Cada filho vem diferente para as mães que conseguem Sim. carregar aquilo. Isso. Mas acho que o Rafugi foi do assunto, não foi? Não. Não, Vivi, eu acho que tudo que você está falando aí, assim, como a gente veio falar aqui, né, de gestão na prática, é justamente isso que a gente quer desmistificar aqui nessa palavra gestão. Sempre quando a gente fala sobre gestão, as pessoas pensam que é uma grande empresa ou que a pessoa vai fazer gestão da carreira.
A gente precisa que as pessoas entendam que fazer a gestão da família, fazer a gestão dos problemas, fazer até a gestão da espiritualidade, assim, às vezes a gente tem um momento, a gente tem a fé dentro da gente, seja em que for, em qual, né, em qual religião seja, em qual entidade que seja, mas tem aquele momento que a gente precisa fazer a gestão disso, que a gente precisa se apegar mais a isso. Tem momentos que a gente se afasta um pouco disso e a gente tem que notar que está se afastando para buscar voltar a isso. E é justamente essa sua história traz um pouco, assim, como você geriu... A questão da vida, né? Como você geriu esse, que naquele momento era um problema para você, que você questionou até Deus naquele momento, e como você soube fazer a gestão disso, trazer tudo isso para o seu bem, para o bem da sua família. E meu filho passou por vários momentos difíceis com ele também. Ele nem entendia, ele tinha 12 anos na época, né? De algumas coisas, assim, bem mais perigosas da vida dele, né? De contra a vida dele. Então, tu é doida, eu vivi uma mãe temerosa e ao mesmo tempo alegre, viu? Feliz, sempre foi assim. Isso. Sempre fui feliz. Naquela época que a gente, no tribunal, eu tava passando por esse turbilhão, né? Tava passando por esse turbilhão. Depois eu entendi também que o meu filho tinha outras habilidades, né? Que aí eu acho que já passa pra coisa do filho mesmo. Que eu acho que hoje em dia já tem muito isso. O filho não precisa ser médico, advogado, pô, fala muito. Médico, hoje o filho pode ser quem ele quiser. Eu também acho que ele pode ser quem ele quiser para ser feliz, mas também não é assim. A gente tem que gerir também isso. Mas eu entendi que meu filho tinha outras habilidades. Meu filho tem um ouvido absoluto. Meu filho encontrou na música um refúgio de onde ele se sente autoridade no que ele faz. Então hoje ele é DJ, ele tá super bombando aí nessas baladinhas dos adolescentes da idade dele, né? Ele realmente tem um ouvido absoluto. Ele escuta a nota, ele faz a música, ele já lançou música em plataformas de stream, né? Que eu tô aprendendo tudinho. Esses nomes. Tô aprendendo tudinho. Então, assim, ele já fez. Então, eu lido com isso. Concomitantemente a isso, eu tinha um filho mais novo, né? Um mais novo que passou toda essa minha relação com o mais velho de dificuldade. E que aprendeu a ser adulto antes do tempo. Né? Já era já são outras questões. É um outro desafio. É uma outra gestão. É uma outra gestão. É um outro desafio. No fim, tá tudo certo. Os meninos estão aí, crescidos, gente boa, maravilhosa, inteligentíssimos, cada um na sua área. E a gente vai gerindo. Sim, sim. Darlan, a gente está falando aqui, começou, né, que o nosso tema de liderança feminina, e eu queria pedir que a Vivi, eu sei que é difícil, mas assim, ou numa frase, ou numa palavra, né, se a Vivi tivesse que definir ela nesse viés da mulher. Você já falou aqui da resiliência, né, que é sua pessoa seria a resiliência, mas com o olhar de mulher. Se você tivesse que resumir numa frase ou numa palavra, qual palavra seria? Mulher, assim, num contexto de vida geral, total, né? De ser mãe, mulher, tudo isso, né? Eu sou uma pessoa versátil e adaptável. Isso me fez passar por todos esses momentos, me adaptando a cada dia que passasse, entendeu? Eu me adaptei a tudo isso. E ela respondeu na lata, né? Nem pensou muito. Nem pensou, já tava aí. Já tava pronta. E a gente nem deu esse spoiler pra ela. Mas, Vivi, essa questão, a gente falou assim, mas estou fugindo do tema e tal, Sim. até eu ia complementar. Não tá, porque nós somos sistêmicos, né? Sim. Todas essas áreas precisam estar em harmonia. Equilibradas, né? Como é que eu posso, por exemplo, assumir uma empresa, uma função, abrir um negócio, se eu tô super mal em casa, não consigo gerir minha família, meus filhos, não, sabe? Fica desequilibrado. Então, faz parte da gente como um todo, como ser humano, todas essas questões, né? E muitas vezes uma questão que pega para as mulheres, inclusive, de assumir certos papéis, de assumir certos desafios, de encarar o medo, ir com medo mesmo e tal, são essas questões familiares. Que também eu acho que é mais uma lição que você passa de que, mesmo passando por tantas coisas, além da questão da alegria, da felicidade constante, você não deixou de encarar o papel da mulher que trabalha, que vai à luta, que vai em busca de clientes, não é isso? É isso mesmo. Hoje, Manu, não sei se você já se deparou, mas a gente passa na rua, toda a tela de LED tem a Vivi.
Não, você não... Porque eu sou colunista de moda também. Tô dizendo que eu sou versátil. Então, você tem sido uma crescente, a sua carreira tem sido uma crescente, tá continuando. Seus filhos também. Você trouxe no final, então deu tudo certo. Na verdade, está dando certo, né? Está, Porque que é um dia estamos após o nesse. outro. Exatamente. É. Mas você não parou nada em nenhum momento nenhum. Você não parou tudo para se dedicar só aos Não. filhos, você não largou os filhos para se dedicar à Não, carreira. é. Você foi equilibrando esses pratos, não é? E isso é a realidade de muitas mulheres, né? Como esse episódio hoje ele é especial O mês para da as mulher. mulheres, eu acho que você, com a sua história, passa essa mensagem de que é possível, sim. Mesmo com possível. essas funções extras, com essas, né, com tantos pratos para equilibrar, é possível, né? Você é esse exemplo. É possível sair nas telas da cidade toda. Eu digo assim, eu digo para os meus filhos que se um reclama assim, mamãe, você não tem tempo, eu disse, eu sou a mãe que eu melhor consigo ser. Eu não quero ser Mulher Maravilha, que eu acho assim uma besteira. Sim. Ai, tem que ser Mulher Maravilha, tem que fazer tudo. Não, gente, quem disse? E aí tem que fazer tudo. Vivi, você falou uma coisa essa semana, até num grupo que eu tenho com as amigas, aí ela disse assim, não sei quem inventou isso, de que a gente tem que dar conta da casa, dos filhos. Eu disse, não, foi nós mesmo que Não, inventamos. ei, tu acredita? Que essa semana eu tava fazendo uma filmagem, eu fui dizer isso, a outra disse assim, não, corte, porque pode ser que era pra TV aberta, pode ser que entenda diferente. Eu digo isso, nós mesmas inventamos Nos isso, colocamos gente. nesse Nós lugar. colocamos É, isso. é. Pois nós mesmos agora vamos terminar Bora, isso. bora combinar agora. Porque a gente não tá aí pra fazer tudo. Por exemplo, eu sou ótimo em trabalhar. Eu não tenho preguiça de trabalhar. Eu sou uma pessoa extremamente versátil, adaptável, resiliente, tudo isso. Mas eu sou péssima dona de casa. Eu não sou uma dona de casa. Eu sou uma boa gerenciadora, gestora da minha casa. Mas eu tenho o quê? Pessoas pra me ajudar. Porque eu não sei fazer nada na cozinha. Eu não... E tudo bem também. Eu não vou querer me cobrar, não. Eu dizer assim, vai fazer alguma coisa. Eu não quero mais aprender a cozinhar. Pronto. E ok. E pode ser que um dia, lá na frente na sua vida, Pronto, isso eu lhe quero. interesse e você vai fazer. E vai fazer bem feito, com certeza. Eu acho que a gente não precisa ser essa mulher que tá sempre 100%. Eu digo para os meus filhos. Meu filho reclama, eu digo, meu filho, eu sou a mãe que eu Consigo ser. consigo ser. Por exemplo, eu passei por 2 divórcios, eu não desacreditei no amor. Eu não desacreditei. Eu não desacredito no casamento, não desacredito. De jeito nenhum. O casamento tá aí, a mulher é para viver, as pessoas são para viver com um companheiro, hoje não interessa o que, o quem, mas assim, é uma companhia do lado, é uma pessoa que possa dividir. Eu não desacredito, amiga. E assim as coisas vão acontecendo e vão fluindo. É porque as pessoas se barram, né? As pessoas ficam muito travadas nos traumas que as situações trazem. Isso, Trazem mesmo. é. Nos Trazem. traumas, no que a gente vê na sociedade como sendo o ideal, O ideal. né? E A gente aí, se liga também na sociedade falando, fulano aquilo, apontando isso. É, Aí a gente também nas críticas. Preocupado. preocupado com isso. Eu tô um pouco, eu acho que a idade tá chegando mais, sabe? Assim, a idade não, minha psicóloga diz, não diga mais idade, diga maturidade, que eu sei Mas tá justamente eu chegando. ia dizer, eu acho que não é a idade, é justamente isso, é a maturidade, é você começar a enxergar a vida com os seus olhos e sem se preocupar com os olhos dos outros, né, Vivi? Eu acho que essa sua alegria, como você disse que seu pai desde nova disse que você é resiliente, eu acho que assim, eu também costumo dizer assim, meu povo, eu vim esse mundo para ser feliz. Podem tentar me derrubar, mas eu vim esse mundo para ser feliz. E eu acho que quando você acorda no dia pensando, ó, hoje eu vou ser feliz, até na hora que você entra no engarrafamento, você diz assim, não, eu tô no engarrafamento é que é para dar tempo de eu escutar alguma coisa que eu precisava escutar. De tudo você tira um proveito. Tu sabe que às vezes eu entro no engarrafamento de escola. Eu vou, pã! Aí eu disse, espera aí que eu vou ensinar ele. É o pior engarrafamento. Vou bem devagarinho, pra ensinar a pessoa de trás. Pra que isso, gente? Eu não tá vendo tudo engarrafado, estão buzinando. Pra quê? Vão pra onde? Pra canto nenhum, né? A gente vai ensinando e vai escutando e vai, né? Eu sou assim também. Gente, eu sempre achei chique beber água assim nos podcasts. Pois ó. vai, Vivi. Vamos nós, vamos nós. Vamos, Um brinde, um brinde. brinde para a desconstrução dessa personagem que a gente criou. E aí, Vivi, assim, continuando, o que é que você poderia dizer, assim, falando na liderança mesmo feminina, no sentido mais, vamos fazer, do mercado de trabalho, Sim. né? Assim, você que já teve sua loja, que teve cargos de liderança,
o que é que você pode dizer para as mulheres, né, que querem assumir, que querem subir na carreira, como elas devem se preparar para assumir esses cargos de liderança? Entendi. Primeiro eu quero dizer para elas que não tenham medo. Não tenham medo, gente. Simplesmente caminhem. Caminhem, porque o povo fica falando muito, ai, homem, mulher, não sei assim. Tira isso de lado, faz o teu caminho, sobe cada degrau, vai um degrau acima do outro, você vai galgar o caminho, você vai galgar e vai chegar na posição que você quer, né? Então, assim, não tenha medo. Vá em frente e enfrente todas as adversidades que vai existir em qualquer cargo de gestão, de liderança, de tudo. As pessoas ainda hoje, acredito eu, vocês vão falar melhor do que eu, ainda se assustam um pouco com as mulheres lideranças. Mas hoje eu olho para os lugares, eu vejo muito mais mulheres liderando em certas empresas do que homens. Empresas formadas de mulheres. Então, assim, não tenham medo, não tenham temor, tenham estratégia, não cometam erros, né? Vamos dizer, quer montar um negócio? Estuda o negócio, a estratégia, o local, o público que você quer atingir, a internet, porque ninguém pode mais fechar os olhos para isso. Não adianta, eu vou abrir um negócio e não vou estar na internet. Não vai acontecer. Não vai, porque não tem como. A internet está aí, ela pode ser boa ou ruim, como as pessoas falam, mas vamos usar o viés da internet boa. Então, eu acho que hoje, eu pensaria em galgar o meu caminho, subir cada degrau, não atropelar nem o meu caminho e nem ninguém que está ao meu redor, ter pessoas que me ajudem e estratégia, liderança e acreditar um pouquinho nas planilhas também. É nesse sentido, né, que você estava perguntando. É isso né? mesmo, Vivi. Eu acho assim, né, no podcast passado a gente conversou um pouco sobre isso, né, Darlange, que muitas vezes as mulheres elas não se preparam Sim. para estarem prontas para as oportunidades. E a segunda coisa é justamente isso que você falou, as mulheres têm muito mais receio, elas têm muito mais medo de assumir esses cargos, né? A gente até brinca às vezes, chegasse aqui, fosse um homem no lugar da Vivi, eu te Vivi, ó, você hoje é gerente, mas eu quero te convidar para tu ser sócia e tu vai... Sim. Se fosse um homem, na mesma hora, estava vibrando e dizendo, vou. Se fosse uma mulher, às vezes... Ai, meu Deus, será que Será eu que eu sou tô capaz? pronta? Será Será que eu que tô eu tô pronta? pronta, Será né? que a minha família, né? Como é? Assim, então, é justamente isso que a gente falou, é não ter medo, se preparar e não ter medo. E é a história de preparar. Eu gosto, você me lembrou uma coisa. Eu acho que a gente está em constante estudo, né? Assim, eu acredito muito, eu sou uma pessoa ávida ao conhecimento, né? Nem tudo a gente vai entender. Para mim, por exemplo, hoje eu sou uma pessoa da internet, mas para mim ainda é um pouco difícil saber lidar com todas as ferramentas da internet. Eu confesso que eu ainda não tenho essa mobilidade em todas elas. Mas a gente vai estudando. Eu acho que a ignorância aquela coisa que causa o receio e o medo. Então, nós mulheres podemos ser ávidas a esse conhecimento. Ninguém precisa ser 100% em tudo, mas conhecer alguma coisa. Então, se preparar, estudar, ver casos, ver ao redor, estudar as pessoas, pedir ajuda se for preciso, contratar pessoas que façam aquele papel que você realmente não consegue fazer. Eu acho que tudo isso, esse conjunto é bem legal. Eu gosto de dizer que esteja em movimento. É em movimento. Esteja em movimento que uma hora o negócio vai pegar e você vai voar numa velocidade de cruzeiro. Agora, ficar parada é que não vai dar, não é? Tem que agir. Tem que começar, tem que agir, estar o tempo todo ali de forma estratégica, né? Não adianta a gente também atirar para tudo quanto é lado Não adianta. e não conhecer nada. E até eu ia complementar com o que você acabou de dizer. Conte com quem entende, né? Conte com especialistas. A gente não dá conta, a gente tem essa mania de querer dar conta de tudo e de todos, Isso. né? Então, vamos lá, vamos delegar, vamos abrir mão. Isso aqui fica comigo, mas isso aqui Cada qual no seu quadrado, eu não entendo, né? Exatamente. É tão uma forma humilde de você se posicionar, né? Eu até, assim, nas minhas carreiras aí de gestão, uma frase que eu sempre repito é assim, Manuela, mas tu consegue resolver tudo, tu sabe tudo. Eu disse, eu não sei de tudo, mas eu tenho o telefone de quem sabe. Tipo isso. Eu sou assim, amiga. Eu não sei de tudo, mas me pergunte uma coisa que eu tenho o telefone de algo, se essa pessoa não sabe, ela também tem o telefone. Sabe, então, assim, a minha preocupação é ter o telefone de quem sabe. E fazer essas relações para que a pessoa atenda meu telefone, e né? que é o famoso network, né? Exatamente. Que as pessoas falam hoje, que é uma grande... E realmente é. O network é uma grande função e, assim, a gente, quando tem um network bacana, a gente já sai na frente
do que a gente Já quer é mais exercer. uma dica É mais uma. para as mulheres que querem entrar nesse universo, Tenham querem... relações, gente. Isso. Relações contundentes. Aprenda a ouvir as pessoas. Né? Não só falar, aprende a ouvir, aprende a fazer essa relação. Ajuda. No momento que você me ajuda, eu lhe ajudo. É uma via de mão dupla, entendeu? Perfeito. E tudo isso constrói um network. Perfeito. Eu sei que a gente já está caminhando para o final. Já? Já. Mas eu queria, Vivi, falta o calma, fato ainda vai ter o fato inusitado. inusitado Calma aqui. aí, tô Que é o deixando para ele. Nosso... Mas eu queria, Vivi, sabe, ouvir de você falar um pouquinho sobre a Vivi influenciadora. Sim. Porque eu que falei, que eu acho que as pessoas me seguem por isso, por isso, por isso. Mas assim, para você, o que é que representa a marca Viviane Almada? Né? O que é que vem junto com você? Você fala você falou sobre moda e tal, mas o que é que de fato é importante para você? O que é que você quer contribuir com as pessoas que te acompanham? Tá, fala. Pegou? Peguei. É assim, a Vivi influenciadora é uma Vivi que quer falar para mulheres, né? Hoje eu não vou dizer para vocês, eu ganho dinheiro sim com a internet como influenciadora, mas o que me apetece, o que me aquece não é só o dinheiro. O dinheiro a gente precisa para viver, para manter uma boa relação, para ajudar as pessoas, né? Para viver uma vida mais confortável, que todos nós queremos, não podemos dizer diferente. Mas a Vivi influenciadora quer impactar mulheres a serem que elas são. Eu tenho uma comunidade muito, muito fiel. Muito fiel. Eu tenho visualizações assim que não saem de um padrão. Né? Elas estão sempre ali porque existem pessoas que acordam e vão me ver falando alguma coisa de manhã. Né? Alguma palavra e eu digo que nada eu escrevo, tá? Tudo vai saindo. Né? Então eu tenho realmente uma comunidade no Instagram. Nas minhas redes sociais, que eu até quero botar outra pra frente, jogo. pra jogo, Mas a Vivi Influenciadora, ela não quer só trabalhar com uma marca e fazer com que aquela marca cresça. Eu sou aquela influenciadora que pensa na Vivi, que impacta mulheres, e na marca que vem para Vivi, né? Eu quero dar, sim, direcionamento nessa marca e vender, converter para essa marca. É para isso que essa marca tá me convidando, porque ela não me convida só para converter, ela me convida porque eu sou uma mulher que falo com outras mulheres e que converto a marca dela, né? Então, se é para vender um carro, um terreno, uma roupa, um sapato, eu preciso dar esse feedback, né? Sim. Então, mas hoje, e eu tô com um projeto muito legal nesse ano que vai acontecer, Opa! né? A gente Tem tava novidade por a aí. gente estava em reunião exatamente para Vivi falar. movimento Vivi sempre. em movimento sempre, a gente tá. Que é a Vivi literalmente falando para mulheres, tete a tete. Encontro de mulheres, presencial. Eu acredito. A gente fica na internet, mas eu acredito muito nessa coisa presencial, de abraçar, de ver que a pessoa é real. Sabe a pergunta que eu mais respondo para as pessoas no meio da rua e que minhas amigas respondem? Perguntam, a Vivi é daquele jeito mesmo? Então eu quero. Parece que é um personagem, né, Parece. Vivi? E não é, vocês me Quem conhecem, conhece vocês sabe que sabem. não. Eu sou eu aqui falando no microfone, na rede social, fora dela. Então eu quero conectar mulheres, eu quero trazer mulheres. E hoje, esse ano, mais avidamente, eu quero falar de igual para igual no olho das mulheres. A internet para mim só serve se eu estiver fazendo o bem a outras pessoas. Entendeu? Então, eu digo que às vezes eu pratico até uma terapia psicológica no Instagram. As pessoas me dizem, Vivi, eu me separei. Do jeito que pede dica. Vivi, eu vou pra Fortaleza. Me dá dica de restaurante, disso, daquilo outro. Eu sempre tô lá respondendo. No momento Que dá. antes eu conseguia mais. Hoje aumentou, claro, o volume de interações. Mas eu sou essa mulher que conversa com outra mulher, que não sou uma influenciadora que quero só ganhar dinheiro e não ligo pra marca. Eu tenho que fazer aquele tripé, a Vivi aqui, a marca e a pessoa, a comunidade que a Vivi comunica, porque eu acho que só fica todo mundo feliz se esse tripé estiver bem consolidado. Todo mundo sai ganhando. Outra coisa, sou muito verdadeira, sou muito autêntica, só trabalho com coisas que eu acredito. Se chega alguma coisa que não tem a ver comigo, eu não vou fazer isso pelo dinheiro. A Viver Influenciadora não é essa. Eu só trabalho com aquilo que realmente vem para a minha vida. Porque o que mais acontece no meu Instagram é eu vivenciar aquilo que chega para eu fazer. Eu preciso colocar aquela marca no meu dia a dia, porque ela funciona no meu dia a dia. É eu vestindo, é eu falando, é eu tomando a energia.
entendeu? Um remédio que me dá... Um remédio não, é um suplemento que me dá energia. E ainda precisa desse Dirigindo... remédio, né? A mulher não é. Pode dizer assim, Vivi, tu vai ficar doida. Não, vai dar certo. É o carro que eu dirijo, que é o carro que eu tenho uma parceria muito bacana. Adianta eu chegar lá e falar isso, e não vestir aquela roupa, e não ter aquele sapato, e não ter aquele carro, e não tomar aquele remédio? Como você é natural, esse conteúdo surge Surge. à Naturalmente. medida que você está usando Sim. de fato, né? As pessoas, gente, E elas, as pessoas sentem isso. pelo Vivi? menos comigo, Vivi influenciadora, é assim. A pessoa consome a minha vida. E consome aquela marca porque ela está dentro da minha vida. Entendeu? Ela consome a minha vida. Isso não me faz mal, não passo por hater, aquele negócio tudo que não sei nem falar. Não passo, não tenho aquelas mensagens. Nunca tive. Muito Nunca. bom. Né? Nunca tive. Então ela consome a minha vida. E eu acredito que você nunca teve justamente o que você disse. Você só emana energia boa. Então, naturalmente, coisas boas vêm pra você. E olha, Darlange, que a gente nem sabia desse novo projeto da Vivi. Não, né? isso aqui deu super Deu certo. super super certo. certo. O nosso assim, tema a gente aqui, trouxe, exatamente. e ela já veio também dizendo que veio de uma reunião. Então, assim, tá fazendo a gestão para lançar o próximo. Não, a gente está estudando. Porque eu disse que eu quero esse projeto de mulheres, não é nem no dia das mulheres, no mês do dia das mulheres, nem no mês do dia das mães. Eu quero uma coisa apartada. Vai ser uma coisa lá para outubro. É uma coisa que realmente vai falar de mulheres, porque o tema é a mulher. Entendeu? Vocês Muito vão ser bom. convidados, obviamente, Ó. né? Calma que a gente está formatando tudo isso. Tá no forninho. Vão ter. Posso dizer que vão ter várias ativações de marcas e todo mundo que vai acompanhar a gente. Vai ser bem legal. Muito bom. Vai ser Olha bem aí, legal. tudo conspira quando a gente, Tudo. né, Darlange, assim, na hora que a gente for estudar, vamos pensar no mês da mulher quem? Uma mulher que Olha, traga e olha que todo tinha uma mundo. lista, viu? Eu tenho a menor dúvida. Mas assim, deu tudo certo. E aí eu acho que agora chegou a hora Chegou a hora da história. da história. Oh, meu A Deus. Vivi é uma mulher de histórias. A mãe dela é uma mulher de muitas Minha mãe histórias, muitas né, histórias, Vivi? Minha mãe é uma mulher muito sábia, muitas histórias. Eu vou contar uma história engraçada, tá? Tá. Que diz com relação da minha família, de tudo isso, que passa pelo ensino. Quando a gente era bem pequenininha, a gente vivia pedindo. Hoje a vida é mais facilitada, né? Para os nossos filhos, a vida é mais fácil do que era a gente Sim. naquele momento, né? E aí, eu queria muito, eu pedi ao meu pai uma bicicleta. Pai, eu quero um... É uma história engraçada, né? Que vocês querem uma coisa um fato inusitada, assim. inusitado, uma história engraçada. a gente Pai, por faz- favor, me dá uma bicicleta. Pai, me dá uma bicicleta. Lá em casa eram 4 mulheres, tinha que ser tudo regrado, né? Era uma bicicleta para cada duas. Era um quarto para duas, era compartilhado. Compartilhado. Que graças a Deus ele fez isso. Aí o pai, pelo amor de Deus, ele, minha filha, você vai ganhar o seu presente, o presente que você quer. O presente que você... Menina, ele fez uma história tão grande que eu tinha certeza que eu ia ganhar aquela bicicleta dos sonhos. Porque eu sempre fui arrojada, né? Eu não queria bicicleta, eu queria uma bicicleta, um mountain bike, um negócio assim, né? Porque quando a gente é mulher, muito versátil, a gente vai... Amiga, quando eu abri o presente que ele trouxe, era, sabe o quê? Digam aí. Não, Um dicionário. Eu ainda tenho esse dicionário. Para você aprender o que é resiliência. Depois que o podcast e a sair, eu vou palavra mostrar. resiliência está Amiga, marcada. um dicionário com uma dedicação para eu ser uma pessoa culta, inteligente, aprender as palavras, grifar, como ele fazia. Para eu ler o dicionário. Foi muito frustrante. Gente do céu. Mas aprendi com isso, nunca esqueci. Até hoje sou uma pessoa que prezo literalmente pelo português. Tento falar o mais correto. Às vezes eu estou engolindo os R's de dentro das palavras. Pá, não sei o que, né? Eu tento consertar isso. Mas tudo isso veio de uma criação, de um ensinamento do meu pai. Isso É? não foi uma bicicleta, mas foi o dicionário. E o dicionário trouxe toda essa desenvoltura e principalmente, talvez, o dicionário, com as milhões de palavras que dentro dele, que também trouxe sua vontade de falar para as mulheres. De comunicar, querer com as né? mulheres. De Exatamente. comunicar. Ele era muito comunicativo também. Era advogado também. E a é bicicleta isso. veio quanto tempo depois, Ô, Vivi? amiga, muito tempo depois. A gente era adolescente, eu acho que a gente tinha 16 anos quando ele deu as bicicletas pra gente. Aham. A gente já tinha... É um momento de frustração naquela hora que você Sim. recebe o presente, mas eu estava vendo esses dias que, se a gente lembrar dos nossos pais, em relação aos pais, né, que inclusive nós somos Nós, hoje, que podemos, né, nos incluir. incluímos nisso, eles colocavam muito mais essa coisa do respeito, da admiração,
do que essa exigência de, ai, você me ama, né? Sabe? De querer que o filho... Nhenhenhen. Era aquela... Eu, assim, ficado pelos meus avós, meu avô quase não tinha muito assunto comigo assim, não. Era ele lá e eu aqui, pronto, né? Depois, quando eu fiquei mais velha, que a gente conversava bastante. Mas você olhando hoje, você citou seu pai inúmeras Sim, vezes. inúmeras vezes. Né? Sua mãe também. E aí, vem com esse respeito, essa admiração, vem um amor muito forte, Muito, né? é. E faz parte da gente, É. né? Então, essa preocupação, inclusive, isso também é para as mães, né? Para as mulheres que são mães, da gente se preocupar muito em estar agradando, em fazer as vontades, não é? Muitas vezes Porque a às gente... vezes o mundo hoje mostra muito isso pra gente, né? A gente fica com, assim, receio de ser um pouco mais Dura, firme, né? É, né? E a criação é muito diferente. muito. E a gente tá tudo aqui, morta de feliz, cada qual no seu papel, em papéis de liderança, e tivemos essa educação. Eu sei que cada época tem seu contexto, não estou Sim, querendo dizer que o claro, certo é, o certo claro, né? claro. Mas claro. a gente também... Até porque a nós gente estamos se dentro do cobra, contexto Vivi. atual, como sendo mães. Porque a gente se cobra. Eu sou É. uma mãe que... Acho que todas, né? É. A questão da culpa tá sempre ali. Sempre. Será que eu dei atenção suficiente? Será que eu fiquei o tempo suficiente? Será que eu fiquei muito tempo fora? Trabalhei demais, trabalhei de menos. Dei exemplo de mãe que trabalha ou não dei exemplo de mãe ausente, né? Mas, assim, essa questão da culpa, a gente se preocupar muito mais de que realmente criar seres humanos... Sim. éticos, que se preocupam com o outro, que né, que querem saibam fazer o conviver bem, em que saibam comunidade, que eu acho que isso é conviver. muito Muito importante nos dias de importante. hoje, que as Que- pessoas são muito para elas, né? Por elas, com elas. Que deem valor às pequenas coisas, a usar um dicionário, Sim, não é? É. É isso. Eu sou filha de 2 pais maravilhosos. Realmente, meu pai era unanimidade, de verdade. Você acredita que ele faleceu já há 10 anos e hoje, ainda hoje, todos os dias da minha vida, todos, amiga, eu não tiro nem um dia de exceção. Todos os dias alguém fala da bondade, da humanidade, da humildade dele. De quem ele era, da capacidade dele, da competência dele como advogado. É impressionante. É o legado que a gente deixa, como mães, Isso. como pais. É isso que a gente deixa. É só isso. Quando Como se pessoas, vai, né? como pessoas, né? Quando se vai, o que ficou, né? Aí, ultimamente mulher, ultimamente eu tô muito madura, passada comigo mesma. Ultimamente eu tô pensando tanto, tô tão vivi tão séria. Derlange, agora sim, acho que a gente está indo aqui pro final. Antes de eu pedir a Vivi para, né, para ela falar uma palavra final, o que é que ela quer deixar aqui, mas eu queria que você dissesse um Ai, meu pouquinho Deus. o que a Vivi deixou para você aqui nesse podcast de hoje. Olha, de vez em quando tô nos perrengues. Eu penso, como que a Vivi ia estar? Mas assim, de fato, a Vivi, quem se aproxima dela não tem como não dizer isso. Que eu estou dizendo desde o começo desse episódio, né? Que ela é essa alegria contagiante, é esse alto astral. Sabe quando você vai, assim, quando eu ia na sala dela, por exemplo, eu já ia com aquela sensação boa de que eu ia chegar Receber ali. coisa boa. E ela ia, por mais apertada que ela tivesse, né? Ela ia me receber. E olha que ela só era chamada quando tinha um problema. Era verdade. Nunca chamavam ela para nada, Não, né? mulher nunca foi pra comer um bolo, mano. Mas, e assim, eu acho incrível isso, sabe? Eu não conheço ninguém exatamente igual a Vivi. Não conheço. É uma coisa Conheço grandes mulheres, né, com outros aspectos, mas sabendo o que a Vivi passou, a gente nem chegou a comentar sobre a questão do estresse, do vitiligo, que Sim, você... verdade. Não é? Então, assim, entendendo um pouco do que ela passou e como ela se mantém numa constante, gente, não é fácil. E olha que eu tenho um pouco esse jeito da Vivi. As pessoas falam um pouco de mim sobre ser assim também, né? Às vezes você não sabe o que eu tô passando e eu tô aqui firme e forte. Mas não é fácil, né? Não é fácil. Então, é o que a Vivi me ensinou, me ensina e me ensinará até o fim, né, Vivi? Ensinaremos umas às outras. Isso. Nada é fácil. E aí, Vivi, uma palavra final aí que você queira deixar para as pessoas que vão assistir também, porque seguem a Vivi, as pessoas que são interessadas na gestão, que seguem, né, ou que não seguem, mas que vão passar a seguir os gestores na prática, que as pessoas que gostam desse tema de gestão, como a gente falou aqui, que ele permeia todas as áreas da vida da gente,
Deixa uma mensagem final aí para nossos. Para as mulheres, né? Pode ser. Isso. Eu vou dizer o seguinte, que pode até ser redundante, Você né? pode deixar para os homens também, Para os porque as homens mulheres também. precisam também. É claro, as mulheres precisam também dos homens. Eu digo que Isso. é um conjunto. Eu falei bem aqui que a gente precisa um dos outros, né? Isso. Eu vou dizer o seguinte, para elas acreditarem nelas mesmas, entendeu? Que elas podem sim ser quem elas quiserem, não passando por cima de ninguém, não fazendo só fazendo o seu. O que é seu vai estar guardado, o que vai acontecer. Exercite a sua espiritualidade. Eu estou nesse momento, como eu já falei anteriormente, vivendo essa espiritualidade. Tudo na minha vida está melhor, fluindo e melhor, porque Deus está lá e a gente sabe que quando tem Ele, a coisa flui de uma certa forma muito mais, não necessariamente mais rápida, mas flui de uma forma com que Mais leve. e chegando aonde tem que chegar, onde tem que ser. Então, eu acho que as mulheres têm que acreditar nelas mesmas. Não é fácil, nada é fácil, gente. Trabalhar com jurídico não é fácil, trabalhar com digital não é fácil, ser mãe não é fácil, ser esposa não é fácil, ser irmã, amiga, tudo tem seus porquês, tudo tem seu grau de relevância. Mas a gente acreditando na gente mesma, tudo isso vai ser mais fácil e melhor. Muito bom. Você gostou, Manu, desse Ave episódio? Maria, eu acho mais uma lição aqui. Eu costumo dizer assim, né, que os podcasts, não só o nosso, mas outros que a gente escuta, né, o próprio perfil da Vivi, né, quem não segue ainda a Vivi, passa a seguir, né. @Viviane Por favor, Almada. por favor. E do mesmo jeito, quem não segue a gente, Derlange. @gestores.na prática. E eu acho que assim, eu costumo dizer que esses momentos de troca de energia, de Sim. troca de experiência, às vezes valem muito mais do que até uma pós-graduação, eu costumo brincar, né? Assim, as pessoas às vezes se preocupam muito em estudar o livro, não que a gente não, né? Como se diz, o dicionário, que a gente não tem que ler o dicionário, mas que esses momentos de troca, de interação, de saber da experiência do outro, de conhecer um pouco a história do outro, nos aproxima como ser humanos. Sim. E a Vivi deu aqui um show Ave Maria, obrigada, de gente. energia e de experiência e de momentos de gestão, E de né? vida. E de vida, para que cada um se inspire e que possa tirar um pouquinho aí do que a Vivi deixou aqui De pra cada gente. uma de nós. Exatamente. Faça como eu. De vez em quando lembro como é que a Vivi ia estar nesse O momento. que é que a Vivi ia fazer? Obrigada, viu, gente, pelo convite. Estamos chegando ao fim, né? Sim. Obrigada pelo convite. Eu acho que é enriquecedor. Realmente a gente escutar uma a outra. De tudo a gente tira um ensinamento, né? De tudo a gente tira uma lição. E assim a gente vai ajudando uma a outra. Acredito muito nisso. Muito bom. Estamos em processo de construção, não é? Sempre. E Sempre. do mesmo jeito que a Vivi, né, vai ter um produto novo aí. Sim. Aguardem. A gente também, né, nos Também, próximos não é só a meses, Vivi. teremos um produto novo aí para vocês. Aguardem. Obrigada, pessoal. Até o próximo episódio. Obrigada.